todas. Hoje é dia 13 de setembro de 2021 e nós vamos começar mais uma aula de Antropologia 3. Hoje vamos discutir o texto e a obra de um grande antropólogo, o Victor Turner, e a contribuição dele a partir desses conceitos que são, né, o conceito de liminaridade e o conceito de communitas. E a gente vai ver como esses conceitos eles são base depois para estudos muito importantes, como o estudo, por exemplo, do antropólogo Roberto da Mata, no Brasil, sobre o carnaval. É interessante a gente ver que o próprio Victor Turner fez um estudo sobre o carnaval no Rio de Janeiro. Então, o carnaval brasileiro chama muito atenção e ele passa a ser estudado, né, como uma performance cultural que traz muito, né, que traz muito entendimento sobre a nossa sociedade brasileira, né, e sobre os modos da gente entender os papéis sociais, as relações sociais e as inversões de papéis, né? Então, é isso. Então, ele traz esses dois conceitos que são fundamentais e é a partir deles que a gente vai retomar um pouco esse trabalho que a gente leu do Victor Turner. Tá? Então, aqui uma imagem do Victor Turner, ali nos anos 80, já no momento em que ele trabalhava muito com grandes pesquisadores da sociologia, como Irving Goffman, o Clifford Geertz, né, que é um grande autor de antropologia, e também com grandes pesquisadores do teatro, né, como Richard Schechner. Eles, né, esse grupo, né, criou todo um modo diferente de se estudar rituais, de se estudar o teatro, de se estudar os esportes, as diferentes performances culturais, né, e esses estudos desse grupo vão ter impactos tanto sobre a antropologia e os estudos do ritual na antropologia, como também sobre os estudos de sociologia, né, a sociologia do cotidiano, o interacionismo simbólico, né, e toda essa visão das formas de atuação social, né, é a consolidação de um paradigma do teatro, né, para se entender as relações sociais. Então, só uma apresentação breve do Victor Turner. Então, ele é escocês, né, viveu de 1920 a 1983, morreu na Virgínia, nos Estados Unidos, como professor da Universidade da Virgínia, né, realizou pesquisas de campo, né, etnográficas sobre os Ndembo, que é um povo banto da Zâmbia, né, que é a antiga Rodésia do Norte. A gente vai ver um pouquinho da situação de colonização e descolonização da Zâmbia. Ele foi orientando do Max Gluckman, que é um dos antropólogos da antropologia britânica, né, que se situa, né, no estrutural funcionalismo, mas ele começa a estudar as migrações de populações para as cidades, né, para as cidades que começam a se industrializar na África, conflitos sociais, né, e ele começa a estudar de um modo crítico e muito interessante a situação colonial, os conflitos coloniais. Então a gente percebe de diferentes maneiras que essas questões elas confluem para o trabalho do Turner também, né? O Turner também ele traz um pouco nesse texto, né, algumas notas sobre movimentos sociais, como o movimento hippie, como movimentos milenaristas, mas ele estuda também revoluções no México, né, algumas figuras como o Hidalgo, né, então algumas figuras que são grandes lideranças de movimentos sociais, né, então se abre aí toda uma nova perspectiva para a antropologia, né. Então ele publica em 57 o seu livro que foi fruto da tese de doutorado, né, que é cisma e continuidade, né, então ruptura e continuidade numa sociedade da África, né, então ele faz a pesquisa de campo entre os Ndembo, e daí depois em 60 ele se muda para os Estados Unidos, né, ele faz a tese dele na Universidade de Manchester, ele se muda para os Estados Unidos e vai ser professor em diferentes universidades, então ele vai começar como professor na Universidade de Stanford, depois Cornell, Chicago e termina a carreira dele na Universidade da Virgínia.
O grande clássico dele, né, que foi traduzido para o português já nos anos 90, não, 74, né, já em 74, o processo ritual, estrutura e antiestrutura, né, e mais recentemente a gente tem a tradução de outros livros dele, né, Floresta de Símbolos, Dramas, Campos e Metáforas, e também a gente tem a obra dele sendo traduzida para o espanhol, né, então aqui vocês vão vendo também um conjunto, né, de trabalhos do autor, né, então sempre a preocupação, né, com a temática do ritual, que é um grande campo de estudos na antropologia, né, então estudos sobre ritual, ele trabalhou muito sobre a relação, né, relação entre ritual e parentesco, ritual e medicinas tradicionais, né, e mais recentemente ele foi elaborando trabalhos sobre a relação entre rituais e teatro, né, então ele tem esse livro, ainda não traduzido para o português, mas é um livro muito interessante, que se chama From Ritual to Theater, The Human Seriousness of Play, então sobre a seriedade humana do jogo, da brincadeira, né, da atuação, estudando essa relação entre ritual e teatro, né, e de que modo o teatro pode ser visto como uma forma de ritual e de que modo a gente pode estudar os rituais, né, a partir de um modelo de drama social. Ele vai trabalhar também, né, com essa ideia de uma antropologia da performance, uma antropologia da experiência, então muito preocupado sempre com símbolos, com a criatividade, né, então ele vai desenvolver toda uma abordagem que a gente chama, né, de semiológica, né, que vai estudar a lógica dos símbolos, a lógica da significação. Ele vai estudar muito as chamadas performances culturais, né, então isso desde rituais até cantos, danças, né, formas folclóricas de expressão, festas populares. E ele vai ter um trabalho específico sobre o ritual no Rio de Janeiro, né, de 87, então carnaval, ritual e brincadeira no Rio de Janeiro, né, então um trabalho que marca, um trabalho já em diálogo com a obra do Roberto da Mata, né, e a gente vê aí os dois autores também conversando, né, sobre as possibilidades desse modelo de estudo do ritual, a partir dos conceitos de antiestrutura, liminaridade, comunitas, para se entender essa festa popular tão importante no Brasil, né? Então, ele é um grande autor nessa perspectiva de uma antropologia comparada do ritual, né, muito atenta ao simbolismo e às ações rituais, né, e ele vai desenvolver vários conceitos importantes como esse de liminaridade, comunitas, antiestrutura e dramas sociais, né? Então, o ritual, na perspectiva dele, né, vai ser entendido na forma como ele leva as pessoas a se distanciarem de si mesmas e dos seus papéis sociais, né, e a se verem de um outro modo, né, e a verem a sociedade de modo distanciado, né. Então, existe uma função fundamental, né, que ele localiza nos rituais, e isso é depois expandido também para festas populares, performances, né, no modo como determinadas experiências sociais, determinadas formas, né, de relação antiestruturais, né, elas levam à resolução de conflitos e à restauração da vida social. E daí o que ele vai entender é que esses rituais, né, analisados a partir desses momentos, né, de separação, distanciamento, reagregação, né, eles vão ajudar a entender, né, dimensões do processo da vida social, dos conflitos sociais, né, dos papéis sociais e das tensões sociais, né. E daí vai ser muito importante esse olhar que ele tem para os símbolos, né, então para essa semiologia, né, e daí ele vai definir os símbolos como articuladores de percepções, classificações, né, que são dotados de uma dimensão sensorial e ideacional, né, também com poder de racionalização,
capazes de organizar a ação e a experiência humana, né? E daí, esse movimento, né, que na obra do Victor Turner, né, diz desse interesse muito grande dele pelo teatro, né? Então ele estuda como estudioso dos rituais, né, dos rituais dos Ndembo, mas também nessa perspectiva comparada do ritual, estudando muitos rituais religiosos também, mas sempre com uma perspectiva, né, dos estudos do teatro, dos estudos dramatúrgicos. Ele casado com uma atriz, né, a Edith Turner, que daí, segundo os biógrafos do Turner, né, eles vão dizer que ela influenciou muito a obra dele, toda essa importância que ele via, né, no diálogo entre antropologia, ciências sociais como um todo, e o campo dos estudos das performances e do teatro. Ele vai ter, então, esse trabalho colaborativo com o Irving Goffman, sociólogo, né, uma das pessoas mais importantes para o interacionismo simbólico e para a sociologia do cotidiano, e com o Richard Schechner, né, que é esse grande diretor teatral, ator norte-americano. E a partir dessa relação, e também ele trabalhou muito tempo com o Clifford Geertz, a partir dessa relação desse grupo que o Turner vai propor e vai daí fazer estudos comparativos, né, entre as sociedades com as quais ele havia trabalhado na África, né, principalmente ali na Zâmbia, os Ndembo, e fenômenos da sociedade norte-americana, ou da sociedade brasileira, ou da sociedade mexicana, né? Então ele vai estudar revoluções, ele vai estudar o carnaval, ele vai estudar jogos de futebol americano, né? Então tem toda o próprio teatro, né? E as performances teatrais, então tem toda uma abordagem que vai se fazendo, né, entre os estudos de antropologia e os estudos das artes e das formas expressivas, né? Então, esse movimento, né, que ele faz, né, nesse estudo do ritual ao teatro, vai fazer com que a obra dele também seja lida por críticos literários, estudiosos da religião, da teologia, estudiosos do folclore, das festas e expressões populares, né, e artistas que são estudiosos das performances, né? Então ele vai influenciar muito um campo importante, que é o campo dos estudos da performance. Tá? Então, ele vai estudar as peregrinações cristãs no México e na Irlanda, diferentes gêneros literários, né, e performativos japoneses e, como eu já falei, o carnaval no Rio de Janeiro. Ele vai influenciar no Brasil, então, a obra do Roberto da Mata, e nesse estudo que a gente vai ler para a semana que vem, que é o estudo do ritual, do carnaval como uma forma de ritual, né, que permite a gente entender estrutura, antiestrutura, liminaridade e comunitas, né, nessa relação entre carnaval, malandros e outros heróis, que propõe o Roberto da Mata. Ele vai influenciar a professora Maria Laura Oliveira de Castro Cavalcante, que vai ser uma grande estudiosa da cultura popular no Brasil, do carnaval e do espiritismo como religião, e vai ser uma grande influência para o professor John Dawson, que estudou os movimentos camponeses no Brasil, principalmente os boias fria, mas ele vai estudar os boias fria a partir das performances que eles faziam em carrocerias de caminhão, quando eles estavam indo colher cana, né, cortar cana. Então, um uso muito interessante, né, em diálogo com a obra do Victor Turner, e vai influenciar também a criação de grupos de pesquisa no Brasil, como é o caso do Núcleo de Antropologia da Performance e do Drama, o Na Pedra da USP. E daí, entrar um pouquinho, né, nesse conceito de liminaridade comunitas. Primeiro, né, observando, como a gente tem feito sempre, né, um pouco desse contexto colonial de luta pela descolonização dos Ndembo. Então, os Ndembo são uma população de aproximadamente 40 mil pessoas na Zâmbia. A língua Ndembo pertence à família das línguas Banto, né? O Victor Turner fala um pouquinho dessa migração que aconteceu
entre 1750 e 1800, né, em que o grande chefe Ndembo, né, organiza uma migração do norte de Lunda até o sul do Congo, e isso faz com que ocorra uma grande mudança na estrutura social no Ndembo, né? E daí a gente vai ver um pouquinho dessa mudança daqui a pouco. Mas daí o que a gente tem, né? A gente tem essa colonização da África Central pela Inglaterra, então mais intensa em 1888, muitas pessoas no Ndembo, né, sendo escravizadas e vendidas para, por exemplo, as empresas de tráfico de mão de obra escrava dos portugueses. Em 1924, a gente tem a Rodésia se tornando protetorado britânico, né? Até então era uma colônia, né? E daí adquirir essa categoria de protetorado. Então permanece a exploração colonizadora, principalmente a partir, né, da exploração de cobre, né? Então em 1928 são descobertas grandes jazidas. Então o país sofre uma intensa exploração, expropriação mineral pelo governo britânico. E a Segunda Guerra Mundial abala muito esse poder colonial britânico, né, que começa a sair da região. E em 53, a Rodésia é anexada a Nyasaland, né, que é a atual Malawi, e se forma em 53 a Federação da África Central. Só em 64, com a dissolução dessa federação, é que se forma a República da Zâmbia, né? Então, vocês veem os Ndembo como um povo, uma população grande, né, expressiva, que viveu, né, a violência colonial, a expropriação, né, a exploração nessa região, né, teve o seu território todo repartido, dividido pelo poder colonial, e daí, né, na República da Zâmbia, que começa uma reestruturação e uma retomada territorial também. Bom, o texto, né, é um texto um pouco mais longo do que aqueles que a gente estava lendo, né, ele está dividido em uma série de partes, então ele primeiro apresenta, né, o percurso dele para reflexão a partir desses dois conceitos, que são liminaridade e comunitas, mas ele inicia a partir da leitura de uma obra de um antropólogo que foi um grande estudioso de formas expressivas populares, de folclore, que é o Arnold van Gennep, um estudioso francês, e a partir das anotações e do modo como Van Gennep vai entender os rituais de passagem, os rites de passagem, é que o Victor Tanner vai começar a pensar essa noção de liminaridade e essa relação entre estrutura e antiestrutura, né? Isso aqui é o núcleo do pensamento dele nesse trabalho, né, que vai dar origem ao modo como ele entende uma dialética social, né? Então, a liminaridade, né, ele vai apresentar a liminaridade num rito de investidura, em Ndembo, aí daí a gente vai observar um pouquinho como ele faz a análise, mas ele vai também fazer analogias e comparações, né, com movimentos milenaristas, com o movimento hippie dos anos 60 e 70. Ele vai comparar estrutura e comunitas entre os talenses, núeres e achantes, né, usando os trabalhos do Meyer Fortes e do Evans Pritchard. Então, ele está dialogando o tempo inteiro com a chamada antropologia política, né, e com as obras do Meyer Fortes e do Evans Pritchard, e daí ele vai apresentar para a gente mais no final do texto essa questão do poder do fraco, da marginalidade, da baixa condição social, né, e da comunitas nessa relação com a estrutura social. Então, a partir do Van Gennep, ele vai localizar essa estrutura nos rituais, que ele percebe ser uma estrutura comum, em rituais de diferentes povos, em diferentes épocas, né? Então, todos sempre marcando uma separação, um período de margem e depois uma reagregação,
né? E esse movimento fazendo com que haja a mudança de lugar, a mudança de estado, de estado das pessoas, né? E mesmo da posição social, né? E ele vai caracterizar, né, esse momento de separação, esse momento de margem, como a caracterização dos sujeitos, daqueles que participam do ritual, né, como marcados pela ambiguidade. Então, os sujeitos rituais não são nem homem nem mulher, nem ricos nem pobres, nem adultos nem crianças, nem anciões, então, nem humanos nem animais, nem espíritos. Então, ele vai chamar a atenção dele esses momentos em que as categorias sociais, as formas de classificação, elas não estão marcadas, né? Então, tem uma fluidez, um fluxo entre essas categorias, né? Então, ele vai dizer que na liminaridade, né, nesse movimento de separação e constituição desse lugar social, de distanciamento social com relação à estrutura, né, os sujeitos, as pessoas que participam, se constituem como sujeitos ambíguos, né, escapam às classificações e posições no espaço cultural, né. Então, eles estão no meio, né, entre posições atribuídas, ordenadas pela lei, pelos costumes, pelas convenções e cerimônias, né. Então, é um momento de ambiguidade, de indeterminação, de insegurança, né, e que é expresso por uma multiplicidade de símbolos, né. Então, é comum esses momentos serem vividos como uma morte social, ou como um retorno a um certo útero, né, momentos de invisibilidade ou de bissexualidade, né. Então, momentos também de intensa camaradagem, as pessoas que, né, estão afastadas da estrutura social se veem como iguais, né, como muito próximos, né. Isso acontece muito em ritos de iniciação, ritos de passagem, ritos de circuncisão, né. E daí, né, ele vai trazer esse conceito de comunitas, né. Ele fala que ele traz do latim, né, essa palavra comunitas, e que ele não está usando comunidade, justamente pela comunidade já tem um outro uso, isso é muitas vezes, né, confundida com a própria estrutura social, né, comum, uma estrutura, né, os posicionamentos sociais, um coletivo de não grande escala, né, uma escala menor, e por isso ele usa esse conceito de comunitas, né, a comunitas, então, marcando essa forma de convívio nesse momento de distanciamento social, né, nesse momento liminar, né, em que as pessoas estão dentro e fora ao mesmo tempo, né, da sociedade, em que elas estão dentro e fora da estrutura social, né, que elas reconhecem um vínculo social generalizado umas com as outras, mas percebem também que o vínculo que marcava a convivência delas no dia a dia deixou de existir, né. Então tem esse distanciamento com relação aos papéis sociais. E daí surge uma multiplicidade de laços estruturais que estão fragmentados nesse espaço, nesse momento, né. Então, o que ele percebe é que tem essa dissolução de laços de casta, de clã, de classe, né, e as pessoas fluem, né, entre diferentes papéis e diferentes posições, que são, né, outras com relação àquelas do cotidiano e da estrutura social, né. Então, comunitas, né, e daí ele vai dizer, né, a sociedade como um sistema estruturado, então, no primeiro momento, existe a sociedade como um sistema estruturado, diferenciado e com posições hierárquicas, que separam a população entre pessoas que são mais e pessoas que são menos, né. Então, a hierarquia, a assimetria, a diferença entre uns e outros, né, é o que marca esse momento. Então, os que são mais ricos, os que são mais pobres, os que têm propriedades, os que não têm propriedades, os que têm nomes importantes, os que não têm nomes importantes, né. Então, isso acontece ele vai dizer, né, em todas as sociedades, com uma diferenciação, com formas de diferenciação, né, e que você vai ter também essa constância, né, desses períodos liminares, né.
Então, o que ele vai dizer? Que são modalidades de relação social em que existe uma área de vida em comum, né? E que se reconhece um laço humano essencial, né? Sem o qual a sociedade da qual a gente faz parte não poderia existir. Né? E daí, sempre, né, já vou provocando vocês a pensar, né? Bom, como é que é perceber tudo isso no carnaval brasileiro, por exemplo, né? Que tipo de laço humano essencial existe no carnaval, que é uma antiestrutura, né? Nesse modo como tanto o Vitor Tanner quanto o Roberto da Mata vão estudar. Né? E daí, ele vai dizer que essa liminaridade, né? Essa antiestrutura que se observa em rituais, mas também em festas populares, em revoluções sociais, né? Ela é constantemente marcada com uma certa sacralidade, mas que ela se faz para além dessa oposição do tipo sagrado e profano. Né? Por quê? Porque as pessoas que vão ocupar papéis importantes nesse espaço de liminaridade, nesse espaço antiestrutural, essas pessoas muitas vezes adquiriram seus papéis de importância, seus papéis de importância religiosa, seus papéis sagrados, em rituais, né? Em rituais de passagem, e muitas vezes essas posições, elas ficam fortes no momento de liminaridade, de antiestrutura, mas elas continuam, né, no convívio social, no convívio cotidiano. Né? Esse é o caso, por exemplo, dos sacerdotes, dos padres, das freiras, dos ogãs, né, no candomblé, das mães de santo, pais de santo. Então a gente percebe muito isso no contexto religioso, em que você tem os rituais, mas as pessoas continuam tendo papéis de importância, né, na estrutura social e no cotidiano, né, que estão sempre em relação com esses momentos de liminaridade e com os ritos de passagem. Né? E daí ele vai trazer para a gente esse caso, né, do rito de investidura no Dembo. Ele é um caso muito interessante, ele tem a ver também com uma mudança estrutural, então ele vai estudar a história, vai trazer alguns elementos da história dos Ndembo para a gente poder entender. Então, justamente esse período de 1750 a 1800, em que um grande chefe, né, Canon Gessa, ele vai migrar para essa região do norte da Rodésia, que é uma região que, né, já tinha uma população autóctone, né, os Mbuela, e essa população, o que ele vai mostrar é como, né, existe todo um rearranjo da estrutura social que garante o convívio e a expressão de uma estrutura social da qual fazem parte os Ndembo e os Mbuela, mas existe todo um modo de organizar o ritual, esse ritual de investidura, que vai fazer com que, né, seja o Cafuana, né, que é daí, né, um chefe dos Mbuela, né, que vai garantir o poder, né, do grande chefe Ndembo. Então, isso é muito importante porque existe, enfim, um risco nesse momento. Né? Então, esse grande chefe Ndembo, ele reconhece o poder desse chefe Mbuela, né? Inclusive, existe o uso de medicamentos nesse momento, existe o uso de um bracelete feito com órgãos genitais e tendões humanos embebidos de sangue de escravos e escravas, que é um símbolo supremo da chefia, e quem usa esse bracelete é o Cafuama, né? Que expressa o seu poder ritual e que, ao mesmo tempo, é considerado mãe. Né? Então, aí vejam a ambiguidade. Né? Então, é um homem que é considerado mãe,
do Canon Gesha, né? Por quê? Porque é ele que faz nascer simbolicamente esse grande chefe Nundembo, né? Então, vejam, a gente tem aqui, para entender esse ritual, né, a gente tem que entender a história dos Ndembo, a história dessa migração, dessa relação com o povo Mbuela, e com o modo como existe uma transformação na estrutura social, e essa transformação vai sendo informada pelo próprio modo como eles vão organizar o ritual, e esses dois papéis importantes e complementares, né? Então, o que o Victor Tanner vai dizer é que, né, existe nisso, né, o poder do fraco, então, aqueles que foram subjugados, né, pelos Ndembo, os Mbuela, né, mas existe também um reconhecimento do poder do fraco, né, do poder dos Mbuela, através do Cafuana, né, um poder, inclusive, de enfeitiçar, de matar esse novo chefe. E um momento muito importante dessa descrição do Victor Tanner é o momento ritual em que o Cafuana ele é autorizado, ele deve insultar o Canon Gesha. Então, ele deve insultar de um modo que o Canon Gesha ele se lembre, né, do lugar dele como grande chefe, né, do lugar dele, que é um lugar de zelar pelo bem comum e não pela riqueza ou pelos prazeres da vida ou por tudo aquilo que seria considerado como egoísta e individualista, né? E esse ritual de vestidura, ele é um ritual de simbolização, né, do poder da terra, do território, né, e também da fertilidade. Então, essa análise que ele faz, ela é muito importante, porque é a partir dela que ele demonstra como ele está utilizando esses conceitos de liminaridade e comunitas para entender a relação entre política e ritual, né, que é daí um grande foco, um grande tema de trabalho para ele, né. E daí, né, que ele vai trazer essas ideias para a gente, né, do poder do fraco, então, fazendo essa homologia entre fraqueza, passividade da liminaridade, as transições diacrônicas entre uma posição social e outra. Então, vejam, né, ele está entendendo isso de um modo tanto na observação do ritual, né, de quando acontece um ritual, como esse da investidura do chefe, mas também é importante para ele entender a migração, as mudanças na estrutura social, a história do povo Ndembo. Então, já a gente tem aí uma diferença muito interessante com relação aos trabalhos do Evans Pritchard e do Meyer Fortes, né, que focavam em estudos muito sincrônicos, né? Então, a estrutura social, as relações de parentesco, as relações sociais naquele momento, naquele ano em que eles estavam estudando, né? Então, para o Tanner, esse estudo do ritual vai ser possível, né, a partir de um estudo também histórico da sociedade, a partir das mudanças estruturais que essa sociedade tem, né? E o próprio ritual é entendido historicamente, né? Então, a gente tem, né, essas condições liminares, né, e inferiores associadas aos poderes rituais e à comunidade inteira, né? Então, esse momento de distanciamento, esse momento de liminariedade, de separação, é um momento em que se reconhece o que é a sociedade como um todo. Quais são os valores, quais são os símbolos, né? O que é importante mesmo no convívio social, né? E daí ele vai falar, né, da importância desses momentos, do tipo insulto ao chefe eleito, né? Ele vai trazer o exemplo depois do bobo da corte, em várias cortes da Idade Média, né? E o papel importante que esse bobo da corte vai ter, né, ao poder insultar, fazer graça, mas de demonstrar nas atitudes daqueles nobres, né, o que estava ofendendo
né, o que estava em tensão com a moral, os valores, né, e o que a população considerava como mais importante para a sua vida social. Né? Então, ele vai dizer da importância também desse lugar, né, aí tanto né, dos insultos no ritual de investidura no Dembo, quanto do bobo da corte. Né? Então, ele vai dizer que existe essa pedagogia da liminaridade. Né? Então, a condenação de separação no agir somente de acordo com direitos conferidos ao indivíduo pela posição na estrutura social. E a condenação também na separação. Então, quando a pessoa, né, ela, então, se condena a partir dessa relação ritual, né, e da liminaridade, as pessoas que agem, né, só de acordo, né, com seus interesses próprios, né, com seus impulsos psicológicos, né, ou de acordo com as suas posições na estrutura social, estritamente, sem perceber os laços com outras posições, com outras pessoas, com outras famílias. Né? Então, o valor celebrado é sempre o valor da coletividade. Né? E o momento antiestrutural lembra da importância desse coletivo, da comunitas, né? Desses laços comuns que unem as pessoas e que reconhecem uns e outros, né, como humanos. Tá? E daí ele vai dizer disso, né, desses poderes da liminalidade. Né? Então, são poderes muitas vezes sobre-humanos, então a gente tem a participação de espíritos, a gente tem a participação de animais, né? E as pessoas participando desses momentos, né, rituais, elas são investidas desses poderes. Né? Então, na Amazônia, por exemplo, né, em muitos povos indígenas é muito comum nesses momentos se ter o grande poder dos jaguares, né, dos espíritos jaguares, né, ou dos antepassados, dos ancestrais. São momentos, né, esses momentos de estrutura, né, momentos de perigo, de contaminação. Né? Então, eles exigem também um cuidado muito grande, uma preparação muito grande. Então, isso a gente consegue observar, ele vai trazendo uma série de exemplos, mas a gente observa muito isso nos rituais religiosos. Né? Então, não sei quais de vocês, né, já foram em igrejas neopentecostais, mas os momentos, né, de tirar o diabo, o espírito maligno do corpo da pessoa, né, são momentos que poderiam ser identificados como liminares, né, como momentos em que existe um risco ali, né? Você está trazendo um ser que é o demônio, né, que está ali no corpo da pessoa e precisa ser retirado. Né? Nesse momento, toda aquela coletividade corre um risco. Né? O risco também, né, no candomblé, por exemplo, no convívio com os orixás, né, que vêm dançar no corpo das pessoas. Mas o transe, ele é controlado pelo ritmo dos tambores, pelos ogãs. Né? E existe, sim, um risco muito grande. Qual que é o risco? Né? Dos orixás, não deixarem o corpo da pessoa quando termina o ritual, né? De continuarem. Então, essa marcação, esse limite, né, ele é muito importante. Né? O limite, né, que leva à separação, ao afastamento com relação ao cotidiano e à estrutura social, mas também, né, a reagregação e o retorno, né, aos papéis sociais, à identidade, ao nome que a pessoa tem. Né? Ainda ontem eu estava conversando com o pai de uma amiga e ele me contou uma vez que uma senhora benzedeira foi benzer uma casa dele e pediu uma garrafa de cachaça, né? E que era uma senhora que aparentemente, né, não bebia, mas bebeu uma garrafa de cachaça inteira, uma ótima cachaça lá do Ceará. E daí entrou em transe, né, recebeu uma entidade, benzeu com charuto a casa inteira, e quando terminou, né, o benzimento, ela sentou e ela não tinha nenhum sinal de embriaguez e nem de cheiro de cachaça, de nada. Né? Então ele estava falando, né, que interessante, né, como isso mostra uma força, né, e uma potência desse ritual e dessa abertura para outros, né, para
para as entidades e a força dessa pessoa, né, dessa benzedeira. Então, o Victor Turner vai trazer um conceito do Bergson, filósofo francês, que é esse conceito, né, de uma moralidade aberta, uma moralidade fechada. Então, que um grupo fechado ele preserva a sua identidade contra membros de grupos abertos, né, protegendo o seu modo de vida, né, das ameaças. A gente viu muito isso, esse jogo, né, essa forma de trabalhar ali com Florestan Fernandes, estudando a função social da guerra entre os Tupinambá e essa relação, né, que faz os outros, né, os outros povos, num determinado momento, serem vistos como inimigos, né, e a necessidade de se proteger o modo de vida, as instituições sociais, né, e toda a relação que a guerra tem com a relação entre todas as instituições sociais, né? Então ela tem uma função social que é fundamental para manutenção, para continuidade da estrutura social, né? Então aqui também num modo muito próximo, né? A gente percebe uma conexão ali, né, do Florestan Fernandes, né, e daí muito antes do Victor Turner, pensando esse tipo de relação, né. Daí o Turner vai trazer esse exemplo dos movimentos milenaristas, né. No Brasil a gente tem movimentos como Canudos, como Contestado, né, então grandes movimentos milenaristas, em que emerge uma figura, né, de um grande profeta, de um grande líder, né, como Canudos, Antônio Conselheiro, e daí o Victor Turner vai dizer, né, geralmente esses movimentos milenaristas ocorrem em grupos sociais que estão entre, né, o campo e a cidade, em momentos em que começa a industrialização, né, dos países e que se contesta muito, né, então tem muitas disputas, expropriações de famílias das suas terras, né? Então, violências coloniais sendo impostas, e os movimentos milenaristas, a partir de toda uma base religiosa, né, messiânica, eles instituem, né, estados de igualdade, de anomia, de homogeneidade, né, de propriedade comum e não individual, né, padronizações em termos de roupas, né, de uniformes e obediência a profetas ou a líderes, né? São momentos em que os mitos, as grandes histórias religiosas, né, e os símbolos têm muita força, né? Ele vai trazer o exemplo do movimento hippie, dos anos 60 e 70, né, de como esse movimento se constitui como um estado de liminaridade social, em que é negada a ordem social, os papéis, as obrigações, os papéis familiares, né, os papéis da família burguesa, da família monogâmica, né, então se institui um estado de liberdade sexual, né, os valores das relações pessoais, né, de amizade são maiores, né, se valoriza mais as relações pessoais do que as obrigações, né? E o movimento hippie, então, é visto como um movimento antiestrutural, como um movimento de liminaridade e que constitui uma comunitas, né? Uma relação eu-tu muito forte. Isso se expressa a partir das artes, da música, do teatro, da literatura, né? E a gente percebe os impactos até hoje, né? No Brasil a gente tem muitos coletivos, né, muitos grupos que constituíram sociedades alternativas, né, então as chamadas comunidades. Então muita gente na Bahia, no interior de Minas, né, constituiu comunidades e em que se vive de modo comum, né, se nega as relações monetárias, financeiras, muitas vezes se nega inclusive, né, o casamento, as relações monogâmicas, né, se vive da terra. Então isso é algo muito forte no Brasil, né? Então Alto Paraíso, né? Então vocês vão ter
hoje, né, e hoje muito também em torno da religiosidade da ayahuasca, né? Então, muitos fenômenos, muitas comunidades, muitas atitudes, né, que tem a ver com esse ideário, né, de um movimento hippie, mas que também no Brasil vai se combinando com outros ideários e valores sociais, né? Então, o Turner, né, vai finalizando dizendo, né, que existe essa relação interessante entre liminaridade, baixa condição social, então marginalidade, pobreza, grupos que são desprezados pela sociedade e que ganham muito poder, né, em momentos rituais, em momentos de afastamento, né, em momentos revolucionários, em que se estabelecem estados de comunitas, né? Então, ele vai ter essa atenção, né, aos grupos sociais que se situam nos interstícios da estrutura social, né, que estão à margem da sociedade e que ocupam degraus baixos, né? Ele vai falar no status e na hierarquia social, né? E daí ele vai fechar dizendo, né, que a Comunitas institui essa fluência, né, nas relações eu-tu, né, nas relações de reciprocidade, de irmandade, de amizade, né, e não da separação individualista, né? Então existe uma espontaneidade, né, uma oposição à natureza governada por normas, pelas instituições e pela estrutura social, né? Ele vai trazer essa imagem do vazio do centro, né? Então isso para ele é a Comunitas, né? Então é um centro que é indispensável para o funcionamento da estrutura toda, de uma roda, por exemplo, mas é difícil você enxergar o que tem ali dentro, né? Então, é um lugar de muito poder, né, em que se institui um modo de convivência e de ação social, né, que ele chama de modo subjuntivo, né? Então, modo subjuntivo, né, se a gente for ver na linguística, é um modo verbal que não expressa a certeza, mas sim a dúvida, o desejo, né? Então, se eu cantasse, se eu vivesse, se eu lesse, se eu dançasse, né? Então, você abre, né, para uma série de possibilidades, de desejos, né, e também de incertezas. Então, ele vai dizer que todas as sociedades, todos os grupos sociais têm essa potencialidade de abertura, né, e daí nisso também de pensar tanto a solução e resolução de conflitos e tensões, mas também a mudança estrutural, tá? Então, e esses momentos, né, em que se estabelece a comunidade são momentos que geram muitos símbolos, muitas metáforas, né? São momentos plenos de criatividade. Então, a comunidade ela irrompe nos interstícios da estrutura, né? Então, a gente tem liminaridade, marginalidade, inferioridade estrutural, né? Como condições para a criação de símbolos, mitos, rituais, sistemas filosóficos, obras de arte. Ele vai dizer que em sociedades, né, como a brasileira, como a norte-americana, os artistas têm um papel muito importante em termos de comunitas. Então, os artistas, ele vai dizer que conduzem seu modo de vida de uma forma mais afastada, mais distante, e é justamente através deles que são gerados novos símbolos, novos modos de pensamento, de entendimento, e que são gestadas mudanças estruturais. Então, os artistas, a arte, né, é muito importante para toda a obra do Turner, para toda essa reflexão. E a partir, né, das formas culturais é que se constituem padrões, né, e modos de reclassificação, né? E daí é assim que ele entende essa dialética, né? Então, essa dialética entre estrutura e antiestrutura, né? Então, existe a imediatidade da comunitas, que abre caminho, né, para a mediação estrutural, né? Para a reagregação, né, para se retomar a estrutura, os papéis sociais, as posições marcadas, as normas, depois desse momento de distanciamento. E ele percebe, né, que quanto mais forte, né, a antiestrutura, mais forte, né, vai ser a estrutura. Então, essa dialética, né,
através da qual ele vai perceber que a maximização da comunitas gera a maximização da estrutura social. Né? Isso é algo que está muito próximo ali do que a gente vai ver no modo como o da Mata vai estudar o carnaval. Né? Então, o carnaval como um momento de respiro, de liberdade total, mas para depois se retomar, né, as formas de convívio, de diferenciação social, de estigmatização social, de hierarquia, né, de produção de status, de desigualdade social, de violência estrutural, né, como, né, o racismo estrutural, né, as violências de gênero, né, tão marcantes na sociedade brasileira. Né? Então, o carnaval ele é muito interessante para a gente pensar, né, a partir dessa dialética, né, porque ele é, segundo, né, do ponto de vista do Roberto da Mata e também do Vitor Tanner, né, esse momento de grande saída da estrutura social, né, dos papéis de gênero, dos papéis de classe, né, para depois se retomar com toda a força esses papéis sociais. Né? Então é isso. Espero ter ajudado vocês na leitura e no entendimento. Boa noite.